Bom, então vamos lá. Qual que foi a primeira tabela de conversão criada? Então, inicialmente, o computador só trabalhava com texto. Tá? O computador só conseguia fazer cálculos matemáticos. Primeiramente, o computador só fazia cálculo matemático, só, mais nada. A gente inseria números e o computador fazia cálculos. Então, o computador nos primórdios, né, então ali na década de 1950, 1960, basicamente ele era uma grande máquina de calcular, uma calculadora. Uma calculadora hoje que a gente tem, que cabe no nosso bolso, naquela época era um computador gigante que ocupava até alguns andares de um prédio para conseguir fazer os cálculos básicos de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, no começo, o computador só fazia cálculos. Depois ele foi sofrendo evoluções e aí chegou num determinado momento que o computador já era capaz de processar texto. O que significa processar texto? É armazenar texto. Então ele conseguia armazenar texto, conseguia exibir texto na tela, ok? E fazer algumas operações básicas de texto, editar, né? Então eu digitar, apagar e tal, ok? Bom, mas como que o computador consegue então processar, armazenar esse texto se ele consegue só trabalhar com números? Aí entra a necessidade do que a gente chama de tabelas de conversão. E aí uma das primeiras tabelas que foi criada é uma tabela que a gente chama de tabela ASCII, que é esse nome aqui, ó, ASC2. ASCII vem de American Standard. Deixa eu pesquisar aqui que fugiu o nomezinho aqui agora. O ASCII é um acrônimo para American Standard, vamos ver aqui, intercâmbio, interchange, ok? Então é padrão americano de intercâmbio, ou seja, padrão americano para a capacidade de cambiar, de fazer a mudança de texto para número, de número para texto. Por que padrão americano? Obviamente o computador, né? Quando a gente estuda a história da evolução dos computadores, né, basicamente grande parte da computação foi desenvolvido principalmente na América, nos Estados Unidos. Okay? Obviamente teve outros países que ajudaram nessa evolução também, mas muitos padrões iniciais começaram nos Estados Unidos, ok? Onde a gente teve os primeiros grandes computadores nas universidades e tal. Então essa primeira tabela que foi criada, ela tinha a função de associar o desenho do caractere, né, a forma do desenho de como eu tinha o caractere, com um número decimal. E aí depois eu conseguia converter esse número decimal para um caractere. Então se a gente consultar a tabela ASCII, se você for no Google e digitar tabela ASCII e você der um Enter, você vai achar em vários sites uma tabela parecida com essa aqui. A gente tem, nessa tabela, você tem 255, na verdade 256 posições, porque vai de 0 até a posição 255. Então eu tenho 256 possibilidades, tá bom? Da posição 0 até a posição 31, basicamente era apenas caracteres de controle que a gente chama, caracteres para controlar o funcionamento do computador, mas não interessa isso para a gente nesse momento. O que interessa, basicamente, é essa parte aqui, ó, do número 32 até o número 255. Se a gente pegar, por exemplo, a letra A minúsculo, o A minúsculo é o número 97. Então essa tabela, né, ela foi associada, ela existe implementada dentro do computador e você tem uma associação. Todas as vezes que você tem a letra A em minúsculo, por trás disso é o número 97. Todas as vezes que você tem o A maiúsculo, por trás disso é o número 65, decimal. E os caracteres especiais, a mesma coisa. Então, exclamação número 33, aspas 34, o jogo da velha 35, cifrão o 36, o espaço que a gente dá no teclado, né, aquele espaçozinho que a gente acrescenta, é o número 32. E aí a gente tem os números, olha só. O número 0, aí aqui não vamos chamar de número, vamos chamar de caractere, o desenho, a representação do número 0. A representação do número 0, o desenho dele na tela, é o número 48, número decimal 48. A representação do número 1 é o 49. E assim sucessivamente até chegar no número 9, que a representação do número 9 é o número 57. E aí, obviamente, a gente tem todos os demais caracteres normalmente imprimíveis no começo da era computacional. Então, todos os caracteres de pontuação, caracteres especiais, ok? As letras, né, o alfabeto maiúsculo e o alfabeto minúsculo, ok? E aí a gente tem, basicamente, duas tabelas ASCII. Tá? A gente tem a primeira versão da tabela ASCII, ela chama ASCII 2, porque esse 2 aqui é a segunda versão. A primeira versão da tabela ia apenas até o número 127.
Então note que não tem o C cedilha, né? Não tem acentuações, ok? Porque no alfabeto americano você não tem acentuação, você não tem C cedilha e tal. Então a primeira versão da tabela ASCII ela ia apenas até o caractere até o número 127, até a posição 127. Aí depois a gente teve uma evolução dessa tabela para a versão 2, que aí a gente acrescentou mais 128 caracteres. Então aí entrou aqui alguns caracteres de acentuação, né? Algumas representações de desenhos aqui. Esses desenhos aqui depois eu mostro onde que eles são utilizados. E aí então a gente tem a tabela ASCII 2 indo até a posição 255. Bom, então para que essa tabela serve? Essa tabela serve como uma tabela de intermédio para conversão de letras para números, ok? Então quando eu abro um bloco de notas, por exemplo, aqui, e eu digito, por exemplo, a palavra Rogério, tudo minúsculo, tecnicamente, quando eu mandar salvar isso no computador, quando eu clicar ali arquivo, salvar, o que vai ser gravado no computador é o número decimal associado ao R. Então a gente vem aqui, ó, R minúsculo vamos pegar aqui, R minúsculo é o caractere 114. Então eu tenho os caracteres 114, depois o O é o caractere 111, tá aqui ó, o O 111, depois o G é o caractere 103 e assim sucessivamente até chegar o O. Se aqui o R fosse um caractere R maiúsculo, aí não seria 114, seria o R maiúsculo, é o caractere, cadê? O caractere 82. Então, uma vez tendo cada número decimal associado às letras, aí é possível a gente conseguir converter para um número decimal, ok? Aqui eu vou usar a própria calculadora do Windows para fazer essa conversão, tá bom? Depois a gente tem uma sequência de videoaulas aí explicando como é que essa mágica é feita, como é que sai de um número decimal para um número binário. Mas a gente pode vir aqui ó, na calculadora, a gente vai aqui em calculadora do programador, certo? E na calculadora do programador a gente tem as opções para representar os números em hexadecimal, que é um outro formato de representação de números, também muito usado na computação, a representação decimal, a representação octal e a representação binária. Por enquanto esquece o hexadecimal e o octal, a gente vai trabalhar apenas com esses dois aqui, o decimal e o binário. Então, se eu quiser digitar um número decimal e ver a representação dele em binário, eu marco aqui em decimal, eu deixo marcado em decimal, e eu vou digitar aqui o número decimal que eu quero, o 82. Então, o número 82 no computador, quando ele for ser armazenado, ele vai ser armazenado por essa sequência aqui, ó. Essa sequência de zeros e uns. 01, 01, 00, 10. Isso apenas o 82. Já o 111, vamos vir aqui, 111. O 111 vai ser representado pela sequência 011, 01111. O 103, a mesma coisa. A gente vai vir aqui decimal, vamos digitar o 103, e o 103 é representado por essa sequência binária aqui. Então 011001111, ok? Bom, então note que, olha só, para a gente poder guardar um único caractere, para guardar uma única letrinha, para guardar apenas essa letrinha, a gente vai precisar de quantos números binários? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que a gente fala que na computação, 1 byte equivale a 8 bits, ok? Porque o 1 byte passou a se tornar a menor unidade de representação dentro do computador na parte de texto. Então, sempre quando você vai guardar pelo menos um caractere, você vai estar ocupando pelo menos 1 byte de espaço de armazenamento, seja na memória RAM, seja no computador, ok? E aí, obviamente, se eu tenho uma palavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou ter, para guardar a palavra Rogério, eu vou ter 7 bytes. 7 vezes 8, aí a gente vai ter a quantidade de bits que eu vou utilizar para armazenar essa informação, tudo bem? Então, tudo no computador precisa ser convertido para uma sequência binária. E a conversão de texto é feita dessa forma. A gente usa a tabela ASCII, então eu pego um caractere, converto para decimal, que é uma tabela fixa, então sempre a letra R maiúscula, sempre ela vai ser o número 82, sempre, ok?
a letra O sempre vai ser o número 111, e aí, uma vez tendo os números decimais, eu consigo converter para binário, e aí eu consigo representar isso aqui no formato binário, e aí o computador consegue armazenar essas informações e processar. Depois também eu explico como que é possível armazenar um dado no formato binário, ok? Bom, então, esse é o motivo pelo qual a gente tem os caracteres, a gente tem os números podendo ser representados por caracteres. Agora vamos fazer aqui vamos mudar agora. Vamos imaginar que eu quero guardar o número 125, certo? Só que eu quero guardar esse 125 no formato de texto, eu quero processar ele como um texto. Para mim guardar esse número 125, eu vou ter que pegar o número 1, equivale a 49, então eu vou vir aqui, 49. Olha só, o número 1 em caractere, no formato caractere, é essa sequência binária. O número 2 em binário é essa sequência aqui, ok? Aqui ele deu uma sequência apenas de 4 bits, mas sempre a tabela ASCII vai ser gravado 8 bits, tá? Então aqui a gente tem que acrescentar mais 4 bits. Então sempre a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então tira um aqui. Sempre. Depois também, mais à frente eu explico isso. Então, para gravar os caracteres no formato numérico, o desenho, a representação do desenho deste número, a gente vai ocupar na memória mais espaço do que se eu fosse guardar esse número no formato binário, ok? Se eu fosse guardar um número mesmo no formato binário, ok? Se eu for guardar apenas o número 1 em formato binário, o número 1 decimal em binário é esse aqui, ó, 001. No final das contas é o bit 1, ok? O número 2, se eu for guardar um número 2 em binário, é o 0010, tá? Mas a gente pode descartar os zeros à esquerda ali, ok? Quando a gente está armazenando caracteres, aí a gente precisa manter o padrão sempre de 8 caracteres. E na sequência numérica não é necessário, ok? Aí vai depender, quando a gente estiver falando de tamanho de variável, aí sim você vai ter sempre um espaço reservado ali, tá? O número 3 em binário, ok? O número 3 em binário é o número 1. E assim sucessivamente, ok? Então, olha só, para guardar um número 1, número 1 mesmo, o número em binário, eu preciso de um bit só. Para guardar um número 1 em caractere, em representação de caractere na tabela ASCII, a gente vai gastar 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits, ok? Então, qual é a vantagem quando a gente está programando, quando a gente quer guardar um número na memória, a gente criar uma variável que vai dizer que aquilo é um número? Porque a gente vai ocupar menos espaço. E aí você não precisa fazer uma segunda conversão. Quando o número já está gravado na memória, já no formato binário, você não tem a necessidade de fazer nenhuma conversão, ele já está pronto para ser calculado. Agora, se você tem um número que está gravado no formato de caractere e eu quero fazer algum tipo de cálculo matemático com ele, aí eu preciso primeiro converter esse caractere para número, para ver se primeiro ele pode ser convertido para número, né? E aí então fazer as operações de conversão em cima deste número, tá bom? E qual é a vantagem da gente ter um número, uma representação de um número no formato de texto? Porque quando você quer trabalhar, por exemplo, um endereço, o endereço da casa de uma pessoa, então rua XYZ, número 70, então você está misturando o texto com uma representação numérica. Aí neste caso você precisa representar, né, os caracteres numéricos no formato de caractere mesmo, ok? Não pode ser no formato numérico mesmo, porque o jeito de representar na memória é diferente, não tem como eu representar na memória um conjunto de dados, ora no formato texto e um pedacinho dele no formato numérico, ou aquele número é realmente numérico, ou aquela sequência é uma sequência de caracteres, ok? Então, espero que essa explicação básica tenha conseguido dar uma luz para vocês. Se caso ficou com dúvida, deixa nos comentários desse vídeo qual foi a dúvida, que a gente grava um segundo vídeo explicando e tal, tá bom? Bom, então vamos agora para a memória. Então, deixa eu pegar aqui a nossa tabelinha do Excel que eu representei para vocês, ok?
Então, se eu quero. Aí vamos para a programação agora. Se a gente for lá dentro do Portugal e a gente olhar os tipos de variáveis, a gente tem aqui os tipos de variável. Então, o tipo cadeia, o tipo caractere, o tipo inteiro, o tipo lógico, o tipo real, ok? Cada tipo desse aqui, na memória, ele vai ocupar um espaço diferente, tá? No caso do Portugal, como apenas é uma linguagem que simula a programação, a gente não tem isso aqui sendo representado pelos números exatos. Porque atrás do Portugal a gente tem uma linguagem que é o Java, né? O Portugal foi construído em cima do Java.